Olá, eu sou o Leandro, plantonista de Biologia, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a produtividade primária líquida, tá? Usando como exemplo o exercício 18 das aulas 9 e 10 do professor Chesterton, né? Da lista das aulas 9 e 10, beleza? Para começar a falar disso, eu desenhei aqui uma célulazinha vegetal, aqui está o núcleo, aqui está o vacúolo, não desenhei as outras organelas que elas não são tão importantes para esse momento, e aí eu desenhei aqui em verdinho um cloroplasto, desenhei aqui em vermelho uma mitocôndria e desenhei aqui em azulzinho o que eu vou chamar de amido, mas que na verdade é uma organela que serve para guardar amido, que chama amiloplasto, tá? Mas esse nome não é muito importante para esse momento. E por que eu escolhi colocar e focar de cores diferentes essas três organelas? Porque é o seguinte, o cloroplasto ele é essencial para fazer a fotossíntese, né? E com a fotossíntese eu tenho a produtividade primária bruta, tá? Isso significa o quê? Significa toda a matéria orgânica produzida, tá? Vamos ter isso bem em mente, tranquilo? Por que eu coloquei a mitocôndria? Porque a mitocôndria ela é responsável pelo processo de respiração celular, né? Com a respiração celular, isso significa que ela vem e gasta matéria orgânica para produção, então para produzir o que a gente chama de ATP, né? Energia. E por que eu desenhei aqui esse amiloplasto ou o que eu chamei aqui de amido, né? Porque isso daqui ele vai ser formado como uma reserva. Então ele vai ser aqui uma substância de reserva, tá? Juntando os três vai ser a seguinte coisa. O cloroplasto, tá? Ele vai fazer a produtividade primária bruta, então ele vai produzir toda a matéria orgânica que aquela planta é capaz de produzir. Aí a planta, principalmente para manter o cloroplasto, para manter todos os hormônios, poder crescer e tudo mais, ela vai utilizar a mitocôndria, e faltou um acento aqui, hein? Ela vai utilizar a mitocôndria para produzir energia para manter todo esse metabolismo funcionando, beleza? E aí, o que sobra vira substância de reserva. Um outro nome para essa substância de reserva, que eu vou colocar aqui, é produtividade primária líquida. Ficou um pouquinho apertadinho aqui. Vamos mudar de linha. É a produtividade primária líquida. Beleza? Ok. Então, eu chamei substâncias de reserva de produtividade primária líquida. Mas o que é a produtividade primária líquida? A produtividade primária líquida, ela é a energia disponível para o próximo nível trófico. Beleza? Então, ele é a energia disponível para o próximo nível trófico. Só que quando eu digo energia, o que eu estou querendo dizer? Né? O que significa essa energia? Então a gente tem alguns possíveis sinônimos para essa palavra aqui que eu chamei de energia.
Então vamos colocar aqui uma lista de sinônimos. Como sinônimo, o que eu posso ter? Eu posso ter glicose, eu posso ter matéria orgânica, eu posso ter até biomassa, porque afinal isso daqui está sendo guardado no meio da célula e a biomassa é... Opa, não estava aparecendo. E a biomassa, ela é uma... Toda a massa de um indivíduo, perdão pelos passarinhos, eles estão querendo aparecer aqui no vídeo. Mas ele é uma biomassa, ele é uma massa, uma quantidade de matéria orgânica desidratada, a gente pode dizer assim, né? Então toda a matéria seca a gente pode chamar de biomassa, dentro de uma areazinha delimitada, né? Mas a gente pode chamar isso aqui de biomassa. E por que eu coloquei isso daqui com um exemplo no exercício 18? Porque no exercício 18 ele está falando sobre várias algas, tá? Que crescem por causa de uma disponibilidade de matéria orgânica. Essa disponibilidade de matéria orgânica, o que ela vai fazer? Ela vai estar disponível ali para os consumidores primários irem lá e se alimentarem de toda essa matéria aí. Com isso, o que a gente tem? A gente tem que toda a matéria orgânica que foi produzida e que está disponível para o próximo nível trófico, né? Igual eu coloquei aqui como definição de produtividade primária líquida, então toda essa energia é a produtividade primária líquida, tá? E isso responde o item B desse exercício, tá? Porque ele está perguntando, né, qual é o tipo de produtividade que gera a energia que fica disponível qual produtividade primária corresponde à biomassa do sargaço, tá? E aí, a produtividade primária líquida, então, é a produtividade que corresponde a isso, porque é a energia ou biomassa, ou glicose, ou matéria orgânica que está disponível para o próximo nível trófico, beleza? Então, essa é a explicação um pouquinho curta sobre a produtividade primária líquida, usando o exercício 18 como exemplo. Beleza? Bons estudos e muito obrigado!